E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Lindbergh de Oliveira, tô aqui com meu brother, Kalil. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tá de boa, mano? Tranquilo, cara. Apresenta aí nosso convidado. Estamos aqui com um pastor, psicólogo, poliglota. Eu falei pra ele antes de começar que ele é tipo o Leonardo da Vinci de redenção, assim, ele tem uns 20 profissões diferentes, assim. Mas ele falou músico, que pode... né? Músico, Tradutor. mas que a gente... Tradutor simultâneo, só que a gente pode chamar ele de Ezer. Só Ezer. Estamos aqui com o Ezer. Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Obrigado mesmo, cara. Assim, a gente já tava tendo um papo muito foda aqui. Já tava... Aí deu uma quebrada, né? Mas pronto, agora é só continuar. Ué. Agora é só continuar, mas tava falando sobre filosofia, né? Vocês dois viram filosofia na faculdade. Eu vi um pouquinho de filosofia do direito, né? É um pouco diferente, porque os autores são um pouco diferentes também. Pega emprestado alguns conceitos da filosofia e leva pro direito. Mas são conceitos, por exemplo, de Aristóteles. Bem específico. Né? Quem influenciou muito o direito foi Kant, né? Isso. Kant influenciou pra caramba. Kant e Comte, na verdade, né? E Comte, com positivismo. Exatamente. Só que, bicho, eu pegava, tava falando de pegar um livro, e tu tava falando de pegar a metafísica de Aristóteles e não entender porra nenhuma nisso. Cara, eu peguei o livro do Kant um dia. Eu juro. A gente se acha maior, tipo assim, erudito, né? Eu estou lendo um livro de Kant. Eu não exagerei, eu não vou exagerar. Eu li as 2 primeiras páginas umas 8 vezes e eu não entendi absolutamente nada. Eu li assim, ó, eu falei, cara... Aí li de novo. Isso tem uns 4, 5 anos, na faculdade. E o foda é assumir isso, né? Eu falei, cara, como é que eu não tô entendendo isso aqui? Eu li, eu não entendi. Eu não entendi. Aí eu falei, cara, vou deixar isso de molho, mano. Vou deixar de molho. Aí deixei de molho. Aí é que você tá falando, acho interessante isso. Porque você não pode começar por esses caras muito mais fodas, que já tem, por exemplo, uma estrutura de filosofia que já passou pela base ali. Uhum. A gente tem que começar pela base mesmo. O Mundo de Sofia, que a gente leu, né? Quando era adolescente. Quando a gente era adolescente. Cara, se você tem uma base, aí você pega por quê? A premissa aristotélica. A premissa de Platão. Se você pega as premissas, o que eu pego pro direito, por exemplo. Como eu entendo mais fácil alguns ramos do direito? Quando você pega o conceito. Qual é o conceito do direito de família? É esse. Qual o conceito de família, né? Em si. Mas, a grosso modo, você precisa de uma base para conseguir entender esses caras. Depois de um tempo eu cheguei nesses caras e eu falei, agora sim. Eu peguei e revisitei esse livro. Mas, bicho, é muito complexo, mano. Tu odiou a filosofia? A priori, no meu primeiro contato, eu odiei. Depois eu passei a amar, entendeu? Mas assim, eu confesso, eu fiquei muito feliz em conseguir... meu primeiro livro de filosofia, que foi o que eu falei pra você, que é um livro bem complexo, que eu não lembro nem o nome, porque como ele falou, né, na introdução você vai ver a formação de alguns conceitos. Aí você vai ver que o autor lá da frente, ele já vai usar aquele conceito como base de linguagem para um outro conceito. Então, para você entender o conceito dele, você tem que conseguir entender o conceito anterior. Aí você faz, não, mas é porque ele já parte do princípio que você sabe isso aqui, isso aqui. Aí eu falei, não, mas eu não sei, então não lê esse livro. Aí o professor tinha mandado aquele livro pra gente, cara. É uma construção. Eu falo geralmente o seguinte, né? Filosofia não é para meninos. Porque você tem que ter uma base de experiência muito grande ali, um círculo de experiência, de imaginação muito grande ali. Pra você começar a aprender esses conceitos, porque esses conceitos, eles remetem a uma experiência. Eles remetem a alguma outra coisa, né? Eles estão ali como uma palavra, por exemplo. A palavra ela é um signo. Uma palavra tem que ter um referente. Tá apontando para alguma coisa no mundo real, né? Uma palavra ela não se fecha em si mesma ali, senão fica algo vazio. Mas enfim, velho, o que eu quero saber, mano? Meu interesse, Ele tava viajando aqui da filosofia. Bora. Meu interesse aqui, cara, é entender como é que é teu trabalho, velho. Principalmente nesse momento aqui, né, cara? Tão tenso que a gente tá vivendo, que é pandemia, e tu é psicólogo, com certeza tem uma agenda cheia pra caramba. Era pra vir semana passada, né, na verdade. Ele falou que ia readequar a agenda pra essa semana, porque tá e mais aí, voltado. adequou a tua agenda. Pra cá, eu tava com o último paciente, terminou, falou, eu vou terminar aqui, eu só terminei de atender o paciente entrando no carro e vim pra cá. Então, assim,
foi direto. É cheia a tua agenda lotada mesmo, muita gente. Sim. Isso é algo contigo ou tu percebe isso com os teus colegas também? Eu acho que nos dois. Eu acho que é comigo, né? Mas também acho que isso é com todos, na verdade. Eu estava lendo uma pesquisa, eu não lembro, acho que foi na CNN, estava dizendo que a procura por psicólogos, né, por atendimento psicológico durante a pandemia aumentou, eu não lembro quantos %, mas foi muito, muito mesmo. Tipo, não sei, eu sei que o uso de psicotrópicos, né, que são essas medicações, né, aumentou em 32%. Caramba. Isso aqui, nosso país? Brasil. Isso foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, não foi pela Universidade Estadual ou Federal do Rio de Janeiro. Tem uma pesquisa que diz que o Brasil é o país em que mais se usa Rivotril, né? Não, o Brasil, ele é o país mais ansioso Mas se da galáxia. Ele de acordo com a pesquisa do Brasil, é o país mais ansioso da galáxia. É a gente, então. A gente tá Também. loucão. É um país louco de gente doideira. Isso. Caramba. Que doido, né, velho? Então, assim, é comum a gente ter esse nível de ansiedade construída ao longo de muito tempo, né? E aí vem de muito tempo de questão sociocultural, né? Aí você vai estudar onde é que isso começou. Né? Então a gente é o país mais ansioso. Isso é confirmado. É o país. É o que a gente estava conversando aqui, né? Antes. A gente é o país mais ansioso, é o 8º país, eu tenho que me lembrar, é o 8º país mais depressivo. Né? Quando eu falo mais depressivo, no sentido de número de casos de depressão. Enfim, tem lá. Estresse também, a gente tá no ranking, a gente tá no polo, no páreo de estresse, ansiedade, depressão, a gente tá no páreo. A gente só não leva as vias de fato. Assim, o suicídio a gente não tá, né? A gente também tá elevadinho, né? A taxa de suicídio. Mas assim, não tá no topo. Não, no topo não. Né? Que doido, cara. No topo tem outros países que tem uma construção social diferente e aí é bem mais pesado nesses países. Tu acha que tende a aumentar, mano? Esse número de procura por profissionais como psicólogo, psicanalista, psiquiatra? Eu não só acho, como eu espero que aumente, né? Porque... Parece... Poxa, não, nem por questões... Formule melhor isso aí, não, né? Por quê? Porque por muito tempo a caricatura, né, do papel do psicólogo foi um papel muito... o estigma do psicólogo. Tem gente que para ir no psicólogo, não tô doido, não, né? Essa ideia, né? Essa construção de que quem vai no psicólogo é gente que tá doido, ou então, para muitas pessoas, ir no psicólogo é um atestado de fracasso, né? Poxa, eu não consegui resolver os meus próprios problemas, eu precisei de uma outra pessoa para me ajudar, então, para muita gente, é um atestado de fracasso, gente que faz terapia, que não tem coragem de contar para a esposa, para o marido, para a família que está em terapia. Tu tem clientes assim? Né? Pacientes assim, na verdade. Que se sentem... Que, por exemplo, fiquei curioso, tem pacientes que, por exemplo, não contaram para a família, que só entre ele e você? Tá. É comum. É comum? É muito comum, no Brasil inteiro. O cara te procura, tipo assim, ó, nem minha mulher sabe disso, durmo com ela todo dia, mas... É muito comum, por causa desse estigma da psicologia. Isso tem mesmo. Ele esconde. Tem mesmo. Isso, porque assim, a psicologia, quando ela surgiu, né, enquanto profissão, né, tem poucos anos, tem cerca de 50 a 60 anos que tem psicologia como profissão. Né, no Brasil. Então, o começo foi muito penoso, né, nessa ideia, aí você vai na história da reforma psiquiátrica, etc. Então, assim, foi criado esse estímulo de quem vai no psicólogo, no psiquiatra, é porque tá, né, vou usar o termo leigo, né, tá doido de pedra, né? Então, assim, acabou-se que a gente foi colocando a figura do psicólogo como sendo esse cara que vai, para doido, é gente que já tá... com esses sintomas já tão graves assim, já tá ruim, já não tem mais jeito, mirando a lua para jogar pedra, né? E não vê o psicólogo como um profissional que trabalha com saúde mental em qualquer nível, né? Seja um nível, né, tanto para quem já tá com sintomas mais graves, quanto para quem tá... e outra coisa, o psicólogo não trabalha só com quem tem problema, apesar que todo mundo tem problema, mas enfim, psicólogo pode ajudar a tornar melhor aquilo que já tá bom.
Poxa, É interessante. Né? Poxa, eu queria... Cara, eu tenho um psicólogo por quê? Cara, eu tenho vontade de aprender um pouco mais sobre, por exemplo, terapia sexual. Eu quero aprender um pouco sobre como é que eu posso deixar a minha relação sexual mais saudável, mais apimentada. Tem como melhorar? Tem como melhorar isso. Cara, eu tô querendo fazer um concurso, eu quero conseguir... Como é que eu faço para ajudar com que minha memória funcione de uma forma melhor, para que eu consiga absorver melhor o conteúdo e lembrar melhor disso na prova. Tem como. Há esse direcionamento. Tem também. Ali na terapia. Isso, aí a pessoa pensa, nossa, eu no psicólogo, porque eu tô meio depressivo, eu tô meio ansioso. Nossa, você vai reduzir a profissão a só isso, entendeu? Né? Então, não, tem muita coisa que dá para se fazer. Aí eu falei assim, olha, então por isso que eu falei, sim, eu espero que aumente a procura quebrar esse tabu. Pra quebrar esse tabu de que Sim. o psicólogo é pra gente doida. Não, psicólogo é pra gente, ponto. Né? Que da hora, acho cara. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Na minha cabeça, eu falo assim, olha, cara, psicólogo era pra ser, tipo, que nem dentista. Tipo, cara, Sei de 6 em 6 meses, pelo menos, você tem que ir no dentista concordo. pra dar um check-up, né? Pra ver como é que tá a cabeça, Concordo. né? Você não vai pra ver como é que tá a boca, né? Vai lá só pra ver como é. Às vezes tá tudo ok, não tem nenhuma restauração pra fazer, mas vai lá pra poder dar uma olhada como é que tá, fazer uma limpeza. Eu falei, poxa, né? Psicólogo também, vai lá de 6 em 6 meses, se der de presente, entendeu? Vai lá. Só que a pessoa, nossa, aí vai lá, eu não sei o que eu vou falar, e aquela coisa toda, quase que, não, vou na calada da noite, pra ver se ninguém me vem escondido. Eu acho que é porque... Sobretudo capuz. Eu acho que é porque quando a pessoa vai, ela já tá nesse nível de precisão tão grande, né? Ela já tá sofrendo tanto, aí junta o sofrimento com o medo, com a vergonha, e essa apreensão toda de olhar pro psicólogo, né? Pra esse tipo de profissional. Mas eu acho que linka também com a questão que o Wesley falou, que assim, a galera só vai procurar quando tá muito ruim, né? Que você falou. Pois é, né? exato. E aí já faz essa procura com base no tabu, né? Anteriormente definido, né? Aqui na minha família ninguém nunca foi. Como é que eu vou ser o primeiro aí? Eu acho que esse é o grande problema, né? Uma família, e ele olha pro lado, o pai dele trabalhou o tempo inteiro na labuta ali, teve alguns problemas, engoliu seco, implodiu. A mãe também daí falou, cara, por que eu vou ser o primeiro da minha família aí? Eu acho que aí tá uma quebra, quebrar essa parede é que é difícil. Orgulho, né? Por que eu vou ser o primeiro aí, se ninguém foi? Aí, sensacional que você falou, a pessoa pensa assim, eu não consegui alguma coisa pra eu ter que ir. É um atestado de fracasso. Muito Tipo louco assim, isso. Poxa, eu não consegui. Aí sempre tem Exatamente. alguém da família, algum amigo, alguém que... enfim, que vai dar... Não, seguinte, mas- fala assim, eu passei por coisa pior. Porque quando eu era jovem, na minha época, eu passei por 30 vezes. Aí eu falei assim, cara, eu não tô competindo desgraça. Não tem uma né? competição de merda, Tem gente não. que fica competindo desgraça. Já Sim. que a gente compete desgraça, tipo assim, é que nem quando a pessoa, por exemplo, o quadro do hipocondríaco, né, que é a pessoa mania de doença. Parta com dor de cabeça, eu passei foi uma madrugada inteira com dor de rim. Rim? Rapaz, eu não sei. Começa, viu, assim, competindo desgraça, gente? Como é que... Que merda, né? Eu quero não entrar nessa Eu falei, cara, competição. as pessoas, mas eu era assim, cara, eu não tô competindo com você, é a minha realidade, eu não tô bem, vou procurar ajuda, obrigado, valeu, entendeu? E o pior que é muito comum isso mesmo, cara. Eu já É? tive conversa assim, bicho do céu, na cabeça tá doendo. Sabe que é dor de cabeça, não. Sabe quando a cabeça não? Rapaz, eu tinha uma dor de cabeça que eu fiquei, foi 3 dias. Eu falei, cara, eu não tô competindo com você. Entendeu? Muito doido, bicho. É muito Cara, o curso de psicologia, como é o direcionamento dele? Porque você lidar com várias escolas, não é? Sim, sim. Behaviorista, Isso. psicanálise e tudo mais e tal. E como é que é o direcionamento? É você que escolhe ali ou o próprio curso ele já vai te encaminhando para algo que é mais realista? Como é que é o curso de psicologia no Brasil? Porque, eu vou te falar, ser sincero. Na minha visão, parece ser muito fraco. Assim, em termos de grade curricular, em relação a outros países. Eu, por exemplo, gosto de ler alguns psicanalistas, alguns teóricos da área, que eu vou comentar com algumas pessoas, elas nunca ouviram falar. Por exemplo, Viktor Frankl, Logoterapia. né, logoterapia, que é ótimo. Lippmann-Zonde, que era um psicanalista austríaco, Sim. que pra mim ele tá no topo. Ele e o Viktor Frankl, assim, e a galera ainda foca muito em Freud aqui, foca muito em Jung. Como é que é o curso? Como é que é esse direcionamento? Grade curricular, como é que... Diga lá. Bem, é variado, porque assim, primeiro, assim, responder a primeira pergunta é por degustação, entendeu? Você vai experimentando. Você vai experimentando aquela coisa, na maioria das grades curriculares você tem
você vai estudando teorias e sistemas psicológicos, às vezes em alguma faculdade tem um nome diferente, mas você vai ter uma aula de abordagem específica, né? Em abordagem, até onde eu fiquei sabendo na última vez, né, que eu estudei um pouco a respeito, tem mais de 200 abordagens, tem muita abordagem. Cada abordagem tem o seu aporte teórico, tem o seu teórico, o seu filósofo teórico responsável, criador, fundador, etc. Então tem muita abordagem, que você não vai conseguir estudar em 5 anos. A abordagem que você fala é o modo como o profissional vai tratar... Isso, é a linha teórica, né, que vai... Então, se você pegar um psicanalista, um behaviorista, um cognitivo comportamental, um psicodramatista, um cara de terapia sistêmica, enfim, tem tanta... todos eles, né, toda abordagem vai olhar o homem por completo, ver o adoecimento, né, vão tratar o mesmo adoecimento só por vias diferentes, né, e de acordo com um aporte teórico e técnico diferente, mas vai chegar na solução do problema. Então, assim, isso aqui não, resolve só com esse. Não, toda abordagem tem o potencial de resolver os conflitos existenciais e psicopatológicos do ser humano. Só que vai utilizar um aporte diferente, né? Então, o que Freud chamaria de neurose, a cognitivo-comportamental vai chamar de transtorno de personalidade, e aí o outro vai chamar... Enfim, são nomes diferentes. Aí, só que todos vão conseguir tanto fazer o diagnóstico da situação, quanto a intervenção e o tratamento, né? E a efetividade? Você acha que tem algumas linhas que são mais efetivas que as outras? Cientificamente falando, existem linhas que apresentam resultados com um pouco mais de eficiência e um pouco mais rápidos. Por exemplo, cientificamente falando, a abordagem que é a cognitiva comportamental é uma das que garante, não gosto muito de usar esse termo, mas assim, que é mais utilizada no tratamento de determinados tipos de transtorno, né? Por exemplo, transtorno de personalidade, transtornos mentais orgânicos, né? Que aí entra bipolaridade, esquizofrenia. Eu fico rindo quando eu falo bipolaridade, porque tem tanta gente que não, meu fulano é bipolar, porque... Aí a pessoa vai me dizer, cara, isso não é bipolaridade, mas enfim, assunto para outro momento. Adoro autodiagnóstico, mas enfim. E aí, essa abordagem vai trabalhar com técnicas específicas que chegam a alguns resultados, né, mais rápidos, ou apesar de que a gente não mede velocidade, mas... Tem mais artigos publicados, né, a partir dessa abordagem. Mostrando mais eficiência, no caso. Se você for olhar, inclusive, por exemplo, países como Estados Unidos, Inglaterra, tem mais utilização dessa abordagem, né, que é o cognitivo comportamental. Tem abordagem que eles nem conhecem. Essa abordagem... A grosso modo, o que seria essa abordagem? Sim, essa abordagem... É uma abordagem criada... Cara, vocês estão apertando teoria, velho. Eu vou lembrar aqui. É porque, assim, eu utilizo, assim, de Aaron Becker. Se eu não me engano, eu acho que ele era inglês. Eu não vou lembrar. Se tiver algum cognitivo comportamental me escutando, desculpa. E aí, ele criou a partir, né, ele criou essa abordagem. E aí tem um aporte teórico com técnicas, né? Essa abordagem que eu fui no psicólogo, ele passou uma tarefinha, muito clássico de cognitivo comportamental. Entendi. Essa passa algumas tarefinhas, algumas coisas assim, não gosto. Tipo exercícios. Checklist? Exercícios, né? Exercícios de psicoeducação. Olha, você vai chegar em casa, tem costume de fazer isso aqui, tal. Ficou mais claro. Entendeu? É muito típico disso. Escreva seus defeitos na folha, é isso? Seria tipo 10 isso. defeitos seus. Pode ser... Né? Anotar os seus sonhos. Não, isso aí já é mais freudiano. Mais freudiana. Trazer pra gente. Vamos conversar sobre esse sonho aqui. Aí tem a abordagem de trabalho. Só que todas elas vão tratar dessa questão. Hoje eu vejo assim a questão freudiana bem criticada pelo próprio movimento atual, assim, de algumas reportagens que você lê. Como é que é ainda? Existe alguma efetividade no modelo freudiano, nessa psicanálise freudiana? E como? Tem? Eu acho que é a mais usada, assim, né? Porque assim, a psicologia só entrou pra clínica por causa de Freud. Toda psicologia clínica, o cara pode ser da abordagem que for, ele só virou psicólogo por causa de Freud. Porque antes de Freud, a psicologia era experimental, era rato, era laboratório, era isso. E aí vem Freud e começa a fazer análise clínica, começa a trazer pra clínica, né? Isso. E a partir disso, então você vai ver vários
teóricos da psicologia que começaram em Freud, começaram na psicanálise, que ainda não tinha esse nome, mas começaram em Freud, de lá não, eles montaram uma outra teoria, né, em uma antítese, né, que eram alunos dele. Dialética. Adoro. Eram alunos dele que começaram a criticá-lo. Teve muita gente que nos próprios livros eles falam das experiências que eles tiveram com Freud. Não, eu fui lá para estudar com ele e tal, só que eu acabei tendo uma linha um pouco diferente, vendo de uma forma diferente, e a partir dali foram surgindo outras escolas, né? Outras escolas. Aí virava inimigo mortal, porque o bicho era os caras começavam a odiar ele, né? Os alunos. Ele odiava também, também. Assim, quem discordava dele, assim, era treta. Então, ele não era muito... Só que, inclusive, dentro da própria psicanálise foram surgindo outros. Aí foi Melanie Klein, Jung, aí foi... É um terreno muito desconhecido pra mim, cara. Inclusive, assim, eu falo bastante de psicanálise, mas eu não sou psicanalista. Gosto de psicanálise, leio psicanálise. Tu não pega um pouquinho pra tua abordagem como profissional? Olha, enquanto psicólogo, a gente tem a nossa abordagem régia, né? Assim, no meu caso, eu trabalho com psicodrama, que é uma abordagem que não é muito conhecida. Interessante. Né? Psicodrama? Psicodrama. Eu falo, drama, nossa, é pra atender gente dramática. Eu já escutei essa pedra tantas vezes. É mesmo? Nossa. Eu não imaginei mas, isso. Enfim. Mas tira essa dúvida que alguém pode assistir, né? Não tem nada a ver. Mas acaba que você vai utilizando mecanismos ou técnicas, às vezes, que são de uma outra abordagem e não tem problema com isso, né? Sim. Então, essa é a minha abordagem. Então, assim, eu gosto muito, né, dessas outras abordagens. Então, eu estudei, aprendi muita coisa na faculdade, gosto de continuar lendo. Então, às vezes, você pode utilizar essas outras técnicas sem nenhum problema. Eu só não uso o divã. O divã não uso... Uma cadeira, uma poltrona. Uma poltrona normal. Eu acho mais de boa. E lenço na frente, é um lencinho? Não, costuma ter. Né? Tem um lencinho. Cara, uma coisa que eu sou bem curioso, assim, meio fascinado, acho que é porque eu tô assistindo os Martin Scorsese, esse filme noir, né, que cria toda uma atmosfera noir, né, franceses ali. Eu sou um pouco fascinado curioso com a esquizofrenia, com esse fenômeno da esquizofrenia. Eu acho isso muito louco, cara. Perdão do trocadilho. É muito louco. Perdão do trocadilho, né? Perdão do trocadilho. A psicologia, ela consegue tratar, ou só a psiquiatria, já vai mais para a psiquiatria, a questão do esquizofrênico? Se existem linhas diferentes de esquizofrênicos, assim, você já tratou algum? Já, é comum. Bem, a nível de estrutura, esquizofrenia não tem cura. Uma vez esquizofrênico, para sempre esquizofrênico. É transtorno mental orgânico, que a gente chama. A pessoa vai conviver, ela vai conviver até a morte com esquizofrenia. Caraca, o que eu penso de esquizofrenia é o cara que cria outra realidade, né? Outras narrativas, outras pessoas ali. Não, existem 5 tipos de esquizofrenia. Diga lá. Tem esquizofrenia. Cara, vai virar é que tu lembra. É porque eu tô achando super interessante. Tem esquizofrenia catatônica, tem hebefrênica, tem residual, tem diferenciada e tem a paranoide. Cara, lembrei das 5. Viva eu. Parabéns. Diga aí exemplos, assim. Por exemplo, a esquizofrenia paranoide é marcada pela presença de sintomas positivos de alucinação e delírio. O que é positivo, né? Porque é bom? Não, porque acrescenta, é positivo. Então, alucinação e delírio. E alucinação e delírio são coisas diferentes. Porque delírio você distorce, na alucinação cria. Então, assim, delírio, eu, tipo, tá olhando pra mim, cara, tu tá com raiva de mim, cara, tu tá falando mal de mim, não sei o que lá. É delírio, ele tá só olhando, às vezes não tá fazendo nada. Nós estamos falando mal de mim, aquilo é delírio. Alucinação, cara, você tá vendo esse elefante azul aqui passando, cara, como ele é grande, ninguém tá vendo, isso é uma alucinação. Caraca. Então, assim, e aí tem a paranoide com delírio persecutório, tem paranoide com delírio religioso, né, cara, um demônio veio, falou comigo, aí daqui a pouco veio um anjo, aí daqui a pouco foi aquela coisa, e é uma mistura, e aí não tem aquela coisa, e você acompanha, que eu falo, sai do ramo espiritual, e você fala, cara, acho que nenhum pastor consegue acompanhar esse pensamento. Aí tem o paranoide, que é com delírio persecutório, que estão atrás de mim, velho. Isso, tipo, não é perseguido por gente pequena, é o FBI que tá indo atrás de mim. Sempre é o exército, não é a polícia civil, né? Assim. Eu tô rindo mais. Cara, mas assim... eu tô rindo porque eu quero levar esse ponto... Não, vibe. Eu quero levar esse ponto... Eu vi que você tava levando... Tá? Não, então, é porque... Assim, é aquela coisa, assim... Não, eu quero levar isso pro seguinte, eu quero levar isso pros fenômenos religiosos. Assim, deve ter muito esquizofrênico. Não, calma. Eu quero saber como tu vê isso. Existem fenômenos religiosos, né, que é da experiência espiritual de cada um, né, que são reais, né, pra pessoa, pra realidade daquela pessoa, enfim. O que
diferencia isso é a forma, é o sintoma, é o resultado daquilo. Por exemplo, teve um demônio que falou que eu tinha que andar pelado na rua, e aí então, enfim, ou então assim, cara, ou aí só que o anjo disse que não podia ficar dentro de casa. Eu falei, poxa... Então, não, assim, não... Lembrei de pastores que falam, tipo assim, pra ter relações... Tem histórias assim, de relações sexuais com os fiéis, porque o anjo falou. Isso aí. Ou a esquizofrenia é pura malandragem mesmo. enfim. Mas assim, vamos pegar aqui. Você é pastor, né? Claro. E aí, tendo esse quadro geral da igreja brasileira hoje, por exemplo, principalmente nos meios pentecostais e neopentecostais, onde você vê uma espontaneidade muito grande, né, uma certa liberdade de culto muito grande, que dá espaço para muito charlatanismo, né, para muito picareta, para muita gente fazer um monte de merda disso aí. Qual é tipo assim, o teu olhar? O que você vê, por exemplo, quando você vê uma certa banalização? Por exemplo, uma banalização de dons espirituais, por exemplo, dom de línguas. Né? Eu já tive em cultos em que, cara, você sabe que ali, tipo, 90% é descartado que não é dom. Aí, quem é você para julgar isso e tal? Você, também pode a pessoa pensar assim, porque eu tenho como base as próprias escrituras ali, né? Porque essa tem que ser a base. Então, olhando para as escrituras, as escrituras elas não vai nos dar, vai nos apontar uma certa originalidade ali de como os dons devem ser executados, né? E aí, quando você olha para esse negócio, você vê um monte de gente realmente confiante de que tem esse dom, que está falando um monte de língua estranha, ou que pessoas que realmente acreditam que faz certas curas ou que expulsam certo tipo de demônio. Qual é o limite aí para a gente entender isso através de um olhar clínico, né, psicológico, assim? No ponto de vista psicológico, a gente veria o efeito disso a nível biopsicossocial. Então, qual é o efeito disso para o teu psicológico, para o teu biológico, né, para a tua estrutura, né, para o teu corpo, para a tua saúde, né, física, e para a tua saúde social, né? Se isso tá acarretando algum prejuízo? Não, né? Ou não está acarretando. Por exemplo, pessoas que não somente a nível de igreja pentecostal, neopentecostal, ou seja, de qual for a linha, né, o segmento, carregam muita culpa. Parece que nossa, aquela coisa. Não, e isso, essa culpa aí, eu acho que nem Deus está te dando, entendeu? Eu acho que é uma coisa... Isso. Então, assim, eu tenho que olhar qual é o efeito disso. Psicológico, biológico e social. Então, a nível psicológico a gente olha para como é que tá sendo os efeitos disso, desenrolar a vivência desse meu paciente, desse indivíduo com essas questões, entendeu? Você está tendo uma experiência com Deus ali e tal, beleza. Mas me fala um pouquinho sobre isso. Às vezes, quando você vai fazer uma avaliação, você percebe que existem alguns furos, alguns gaps ali, exatamente, que são psicológicos, que são biológicos ou sociais. Opa, tá dando... A conta não fecha, né? Isso. E na minha experiência, porque agora enquanto pastor, existe uma diferença muito grande entre o que você lê e o que você interpreta, né? O que acontece e como você absorve aquilo que aconteceu. Por isso que, inclusive, a própria Escritura te estimula a meditação, essa prática da reflexão. A própria oração é uma atitude reflexiva, porque eu preciso parar para pensar, né? Então, assim, eu preciso parar para pensar. Né, tem uma música do Leonardo Gonçalves, inclusive, que ele tem um trecho, eu não vou lembrar o nome da música, sei que ele fala assim: eu quero entender o sentido e eu quero sentir o entendido. Então, eu não quero só entender, eu quero entender o que foi isso que eu senti aqui. Às vezes eu fui na igreja, eu senti eu senti um negócio, eu quero entender isso, eu quero entender o que eu senti, mas eu também quero sentir aquilo que eu entendi. Então, eu não quero só uma coisa, pronto. Se eu só vou conseguir crer quando eu entender tudo, meu Deus não é o Senhor, é a minha razão. Aí já é outros 500. É o que dá lá em Romanos 12, né? O nosso culto ele tem que ser racional, então essa experiência, no caso, teria que ser completa. Mas, assim, o que leva as pessoas a se render a ter esses gaps, por exemplo, a ter
Porque é uma experiência com um monte de furo ali, que ela não é legítima, espiritualmente falando. Por exemplo, quando a gente olha certas igrejas neopentecostais onde faz de expulsar demônio, basicamente, o sentido do culto. O sentido do culto é expulsar demônio. E aí o demônio fala. O demônio, ele dá testemunho, né? O demônio volta a falar assim, ó, espera aí, a gente vai pras propagandas, a gente volta já. Voltamos já. Bem... Tipo, isso é uma indução do próprio pastor, porque eu já vi casos em que certos pastores, eles apreendem certas técnicas de hipnose. Tem isso? O movimento em si, ele dá esse impacto de hipnose, fazendo eu me render à massa e achando que tô tendo experiência. Se uma pessoa soubesse o tanto que alguém tem que estudar pra conseguir hipnotizar alguém. Porque assim, o pessoal fala assim, isso é técnica, uma técnica. Bicho, eu fiz faculdade, eu estudei psicanálise, comecei a estudar um pouco hipnose. Cara, é difícil conseguir hipnotizar uma pessoa. O curso que a pessoa tem que ver, ainda mais, porque não basta ser uma hipnose, tem que ser uma coisa coletiva, conseguir cativar toda a plateia. Cara, o cara tem que ser... Mas é possível? É possível, mas, cara, o cara tem coletivamente que ser... deve ser muito difícil, não, tipo assim, o cara pra conseguir fazer isso, ele tem que ser... Mas não é o que faz, por exemplo, uma banda, um grupo de música, um cantor. Ele não tá agindo de forma hipnótica sobre a plateia. Tá falando tipo do Edir Macedo, né? Não, também. Mas eu tô querendo colocar a questão da hipnose agora, assim. Não é isso que faz, tipo assim, você pega todo um arranjo musical, prepara todo um clima. Isso pode ser chamado de catarse também, né? Também. Catarse. Prepara as frases numa ordem que vai ter um efeito esperado que ele deseja. Porque eu falo isso porque na sala de aula, às vezes, eu experimento isso. Sim. Né? A sala de aula eu chego, preparo todo o momento ali, vou falando tudo que eu quero, espero uma certa reação, eu consigo essa reação, eu preparo tudo isso para ser entendível muitas vezes, né? Para ter sentido a aula e tudo mais. Não, assim, eu concordo que existe isso. Só que, como eu falei assim, para um nível que você está falando, por exemplo, de uma pessoa que vai estar numa possessão demoníaca, alguma coisa ali, eu falei assim, cara, o nível de eu falei, esse cara é mestre. É um mestre, entendeu? Tem que ser. Esse aqui é o. Como é que é o nome, cara? Esqueci o nome. É um Yoda, velho. Porque esse tipo de. Se você for olhar, inclusive os cursos de hipnose que ficaram tão famosos agora. Agora tá muito famoso mesmo. Eu tenho meus receios, mas enfim. Eu também. É que nem. É pra terapia, tá sendo focado o hipnose muito pra terapia, né? Ultimamente. Eu não quero falar. Fala aí, mano. Fala aí. Fala, falar. Eu tenho um receio com eu particularmente, né? Cada um tem o direito de gastar o dinheiro da forma como quiser, da abordagem que quiser, da forma como quiser. Mas eu particularmente tenho meus receios com relação a algumas ressalvas com relação a algumas atividades de coaches, etc. Mas todos nós aqui temos. Mano, você não tá sozinho. Porque você tá muito movimento anti-coach, né? O que eu não escuto de você falar assim, nossa, eu queria tanto fazer psicologia, mas aí é meio difícil e tal. Realmente tá havendo muito psicólogos que estão meio que migrando pra essa área, né? Eu falei... Até meus receios, eu falo assim, cara, dá um desânimo. Apesar que, assim, o coach ele é uma ferramenta. Dizer, coach é bobeira? Besteira? Não, creio que não. Também acho que não. Também acho que não. Mas eu creio que ele possa estar sendo utilizado de uma forma errada. Eu já vi, quando eu morava em Goiânia, eu vi plotado no vidro de um carro, assim, coach fulano de tal dos Anzóis. Cura depressão em 4 sessões. Cura ansiedade em 3 sessões. Eu falei, cara, total, né, velho? Bicho, me ensina, velho. Me dá teu telefone. Eu vou ligar pra ele agora pra ele me ensinar. Porque às vezes eu gasto mais que 4 sessões. Né? Eu gasto mais que 3 sessões. E aí, tem coach pra tudo. Eu falei, olha, é uma ferramenta. Né? Ela surgiu... o próprio coach surgiu como braço da psicologia. Né? Uma ferramenta, né, que surgiu como dentro do meio organizacional. Dentro do corporativo, né? Isso, também. Isso, tô só concordando. Pode crer. Então, velho, no caso lá dos demônios, então seria pago, então. Tu acha que é mais fácil o cara se submeter a uma negociação ali? Eu acho, mano. Você finge ali do que o cara ser mestre pra induzir a pessoa caso, eu acho.
pagar micão daquele, né? 150 conto ali pra... Não, ó, deixando claro que lógico que eu acredito em possessão. Sim, sim. Eu já vi possessões deixa eu só- reais que foi um trem sem noção, que é um trem macabro. Não, é... As que eu, é coisa de os que louco. eu vi. É Não coisa foi de um louco. teatro, não foi. A pessoa não dava espaço pro pastor perguntar o que o demônio tá fazendo com a vida dela. É porque nos reais, assim, dos que a gente já viu, né? Existe uma mudança. Eu creio assim, que existe uma mudança do espaço-tempo. Existe uma densidade maior do ar. Existe uma mudança assim, Isso, cara. não, assim, existe. Bora, também tô tentando acompanhar existe, isso. existe, por exemplo, tá falando de reais, né? Isso. O clima ficar mais diferente, mais frio. Ah, tá. É disso que eu tô falando, entendeu? O clima ficar mais Não, frio. Além de alguns fenômenos poltergeist, né? Eu nunca vi isso, né? Mas assim, de relatos desses... Ghostbusters. Ghostbusters. Mas o que eu queria falar, voltando antes que eu me perca aqui, é o seguinte. A oportunidade até rara de perguntar isso. Porque tem um psicólogo e um pastor aqui na nossa frente. Alguma vez no consultório, clinicando ali, você já viu que era algo espiritual e não algo voltado para psicologia, que era muito mais espiritual? E o contrário também, alguma vez na igreja você viu, cara, isso é um problema, eu acho que é até mais fácil de você ver, assim, não, isso aqui é um problema puramente psicológico da pessoa, ela tem que fazer um tratamento, lógico. Mas eu acho que o outro lado é mais difícil. Alguma vez você já viu que alguma coisa espiritual na sua E clínica? se eu complementar essa pergunta? E aí, se você percebeu, como é que a tua conduta ética como é que você se comporta diante de um problema assim? Você vai usar questões teológicas ou como é que é? Como é que você vai abordar isso? Vamos lá, responder a primeira. Todos nós temos questões psicológicas e todos nós temos questões espirituais. Então, perceber que uma pessoa tem questões espirituais ali, sim, várias vezes é comum. Né? Como eu tenho esse olhar também teológico, também Sim, é isso que eu... espiritual, etc., sim, dá para perceber. Talvez tem coisas que fala, cara, isso é mais espiritual do que psicológico. Não, isso é mais psicológico do que espiritual. Isso é comum acontecer tanto na igreja quanto no consultório. A diferença é como é que, aí já respondendo a tua pergunta, como é que eu vou reagir em cada ambiente. Então, eu não dou terapia na igreja e não evangelizo no consultório. Então, enquanto no consultório, eu estou apenas como psicólogo. Então, eu não vou falar assim, olha, porque não precisa eu fazer uma faculdade de 5 anos, pagar quase 100 conto de mensalidade, de curso, né? De curso todo, né? total, né? Quase 100k, para poder falar assim, cara, isso é falta de Deus. Isso é falta de oração. Cara, se eu fizesse isso, o cara não paga a sessão. Porque biblicamente de graça recebeste, de graça dá. Então, se é um serviço espiritual, não tem por que você pagar pela sessão. Então, assim, enquanto psicólogo, isso me perguntaram na faculdade 10.414 vezes, porque eles sabiam porque eu fazia as duas faculdades ao mesmo tempo. Eu fazia psicologia na parte da manhã e à tarde, e à noite eu fazia teologia. Então eu ficava o dia mergulhado em livros. Então o pessoal sabia que eu estava chegando às vezes com livro de teologia dentro da faculdade de psicologia e perguntava, isso aqui, e eles vêm trazendo esses casos. E se você um dia atender uma pessoa que, por exemplo, é homossexual, ou se você atender que é prostituta, e sempre trazem esses estigmas, né? Mas eu falo assim, sim. assim, cara, no consultório eu vou estar lá em nome da saúde mental. Então, pra mim, a orientação sexual, a escola... Pra mim, como é que está a saúde mental desse indivíduo dentro da sua... Como é que na sua vivência humana, né? Então, assim... Não, se você quiser uma questão aí lá na igreja, entendeu? Aí, lá eu oro por você, tudo bem, mas aqui não, porque ainda mais quando você é psicólogo em uma cidade do interior. Né? O que é isso? A probabilidade de eu topar com o meu paciente no Mundial é muito grande. Desculpa aí o merchan, mas enfim, é verdade. Todo mundo se topa com todo mundo no Mundial. Sim. Né? Cara, eu vou no Mundial, aí você topa com a pessoa lá, e aí aí eu venho aqui conversando com vocês, aí eu acabo compartilhando alguma coisa. Sim. Aí eu falei, pronto, lascou-se, entendeu? Então eu falo que a gente tem que ser ético, ponto. Mas eu acho que em cidade do interior a gente tem que ser 5 vezes mais ético. Com entendeu? certeza. Porque a probabilidade de você topar com alguma pessoa em algum outro local, e inclusive tem gente que não gosta nem de fazer terapia com psicólogos da mesma cidade, porque eu não quero topar com ele, eu queria que fosse um psicólogo Ela vai pra Palmas. lá de Tangamandápio, entendeu? Assim, que aí ele vai ficar com a história dele, mas lá eu não vou ver ele, entendeu? Então, assim, aqui eu falo, não, enquanto conduta ética, eu atendo pessoas de todas as religiões, de toda a orientação
sexual, enfim, não tenho problema nenhum com isso, nenhum. Eu acho super de boa. É o contrário, é gente que às vezes, nossa, não, mas é porque ele também eu vi no Instagram dele, que é muito comum, né? Eu vou olhar, aí eu tenho uma consulta marcada, deixa eu procurar aqui na internet quem é ele aqui. Aí vê que eu sou da igreja, vê que eu sou pastor, aquela coisa, não, eu fico com receio dele chegar lá. Seu pecador, vai queima. Assim, eu achei que você ia falar, expulsar o demônio, queima Jesus. Coisa. Eu falei, não trabalhamos, é que eu tô só como psicólogo. Mas já chegou em algum momento você falar pra um deles, assim, em algum momento, falar, olha, o teu é espiritual, eu queria que você fosse pra igreja, no sentido, não aqui, mas não continuar clinicando ali, mas só comentar ou não? Não. Não, né? não, de jeito nenhum. Muito doido, né, cara? E é o correto, eu concordo. algum paciente que já chegou e você simplesmente falou assim, eu não vou conseguir resolver o teu problema. Já, porque assim, a gente também tem uma coisa que eu aprendi na faculdade maravilhoso. A gente não tem que ter esse delírio de que a gente vai poder todas as coisas na clínica. Um médico não atende todas as especialidades. Não, cara, isso é coisa de clínico, isso é coisa de cardiologista, isso é coisa de ortopedista. Não. Então, tem coisas que eu não vou conseguir atender, né? Porque já não é muito a minha praia, não é da minha área de expertise, né? Eu não estudei bastante isso, então não tenho muito domínio sobre essa área. Então, cara, Ezer, estudei atendimento psicológico infantil, consigo fazer atendimento psicológico infantil, mas não atendo crianças. Entendi. Porque a estrutura do meu consultório é uma outra estrutura. Para você atender crianças, você tem que ter um aporte lúdico que eu não tenho. E você tem que estudar outros tipos de teóricos. Eu falei, não, cara, eu prefiro focar em atendimento para cá, porque senão, se eu for ficar um e outro, eu não vou conseguir acompanhar. Eu vou ser um advogado top em penal, top em civil, top em tributário. Eu falei, não vou conseguir, cara. Foca em um e vai, entendeu? Pega se veio algum caso que você percebe que ali já é um caso que demanda algum conhecimento específico para aquele caso, eu encaminho, né? Eu faço muito isso. E é para isso que a gente tem parceria, tem outros psicólogos que são amigos. Eu falo, cara, você precisa de uma avaliação neuropsicológica, né? Eu tô terminando minha pós agora em neuropsicologia. Mas enquanto não tem, cara, olha, tem esses neuropsicólogos aqui que eu vou te recomendar. Olha, criança, ó, esse aqui tal pode ser diagnosticado, tal. Então, eu tenho, é saudável, eu enquanto psicólogo, saber também quais são os meus limites. Não vou atender pedófilo, não vou atender psicopata, entendeu? Nesse caso, os teus concorrentes são teus parceiros. Sim, né? Já acabam sendo teus parceiros. Eu sou parceiro. Ixi, eu recomendo mais do que imagina, entendeu? Que bacana, às vezes cara. eu nem tipo assim, eu não recomendo, chega lá, avisa que foi aqui. Não, pode ir, eu tenho o telefone deles, eu passo, olha, esse psicólogo aqui, eu já fiquei sabendo que ele faz esse tipo de trabalho aqui, inclusive ele é muito bom nisso, vai lá, manda ver. Que show. E vou recomendando, porque não é minha praia, né? Beleza. Tem muito psicopata em redenção? Tem muito psicopata no mundo. Não, eu sei, porra, mas redenção. Eu não sei te dar essa análise. Na igreja tem muito psicopata? Gente, psicopatia é uma coisa do humano, né? Uma coisa da... Não, eu sei. A gente pensa que é de outro mundo, né? Não sei, deve ter. Eu nunca falou assim. É que ele falou psicopata, eu pergunto. É porque eu acho que a psicopatia também tem níveis, né? Tem graus, assim, certeza. né? Tem. Então, tipo, tem psicopata que nunca vai fazer mal nenhum pra ninguém, vai morrer e vai ter uma vida de boa. Só um pequeno percentual dos psicopatas é que são killers. Então, nem todo psicopata quer matar todo mundo. Tem psicopata que faz direito. Inclusive, é um dos cursos que mais tem psicopata. Direito, medicina e política. São as áreas onde mais tem. Porque todo psicopata só se relaciona com qualquer pessoa por causa de 3 coisas. Fama, poder e diversão. Então, é pra isso. Acho que Aí, então, assim, por exemplo, direito. Cara, eu sou doutor em leis, então... Você tem o conhecimento de... Grandes coisas, mas... interessante, mano. O cara se acha... Cara, se o cara tem muito conhecimento, você sabe, né? Quanto mais eu conheço do universo do direito, eu falo, cara, é fantástico, cara, mas eu acho que eu não conseguiria ser advogado. Eu, particularmente, com a minha moralidade, né? Eu acho que eu não conseguiria ser advogado de defesa. Aí, não, você estuda, cara, eu consigo, cara. Você sabe que o cara cometeu o crime, velho, mas você vai ter que defender ele. E se você for um advogado, enfim, né? Sim, criminalista. Cara, eu fui assistir uma série... How to Get Away with Murder, que é aquela... com a Viola Davis. Com não sei o que lá do assassino, em português como defender um assassino. Como defender um assassino.
E aí você vê, eu tava assistindo com a tia minha e ela é advogada, e na hora que eu via que chegavam os casos lá de gente que tinha cometido crime e tal, e tava lá com ela e ela conseguia. Aí ela defendia, aí eu tava com a minha tia, eu falei, tia, é assim mesmo. Ela falou assim, olha, lá é os Estados Unidos, é uma outra legislação, funciona diferente. de forma diferente, mas em tese, verdade é o que você constrói no tribunal. Eu falei, não é possível. Eu falei, gente. Então assim, aí eu falei, não daria conta. Então, é muito poderoso esse lugar, né? Sim, então, assim, isso o poder, o médico, poxa, médico, todo mundo, meu filho é médico, aquela coisa. Então, é uma profissão muito poderosa. É uma profissão de elite, né, ainda. Isso, né? E a política, então, são lugares muito poderosos. E a religião, tu não acha que também não tem... A pessoa não desemboca nessa relação de poder também? Pode ter uma relação de poder, sim. Pode ter. Por isso que eu falei assim, é onde mais tem, não quer dizer que é onde só tem, né? Não, claro. Então, assim, Tem relação de poder em todo lugar também, né? Então, tem psicopata que que só é aquele namoro, né? Onde ele é um namoro abusivo, a pessoa namorou um psicopata. Tem até uma série chamada Você, né? You. E aí, a série o cara é psicopata. Não, é psicopata? É psicopata. Ele é psicopata. Ele é psicopata. Tem o Dexter. Garoto exemplar. Pô, Garoto exemplar é um puta no filme. Ele é psicopata. Qual é a profissão dele? Bibliotecário. Né? Mas ele é psicopata. Eu acho que o House também... House é meio psicopata. Mas qual a diferença do psicopata pro sociopata? Eu sabia que eu ia perguntar isso. Mas é tipo... você tava falando aí, eu tava lembrando. É porque quando a gente é de fora... essa pergunta, por exemplo, cara, como é que você consegue defender... Eu não sou advogado criminalista, né? Mas tem alguns amigos que são. E na faculdade, o professor sempre estava sorrindo na hora que ia falar. Eu sei que vocês vão perguntar. Como é que você consegue defender o estuprador, o cara que fez o... É sempre a mesma pergunta. Como é que você consegue? Eu não conseguiria ser advogado. É muito habitual esse tipo de pergunta mesmo, porque instiga a curiosidade das pessoas. No caso do advogado criminalista, a resposta é assim, todo mundo merece o direito a uma boa defesa, a uma defesa técnica, a uma defesa capacitada pelo Estado, porque você não tem um tribunal de exceção aqui no Brasil, né? Você não pode ser punido como nos crimes de guerra, que os caras faziam tribunais de exceção lá, criavam um tribunal só para aquele crime e já tinha uma sentença debaixo do braço. Tanto que se a defesa for mal feita, o juiz pode até indeferi-la, né? E constituir outro. Mas tu não vai ter como fugir das perguntas clichê. A gente vai fazer essas perguntas pra ti. Até porque o público, né, que assiste também, eu acho que perguntaria isso. Mas essa eu sabia que tu esperava. Eu vou falar. Eu fui dar uma palestra, eu não lembro se foi em 2019, se foi 2020, não sei, que eu fui dar uma palestra na faculdade. E aí, quando eu cheguei, pediram para eu dar uma palestra sobre psicopatologia. Então eu comecei a falar sobre transtornos, né, sobre psicopatologia, né, tal, e dentre os transtornos, lá dentro os quadros, estava a psicopatia. Na hora que eu falei de psicopata, o olho do pessoal chega regalou assim. Chama atenção, isso né? aqui. Aí é onde tem mais dúvida, né? E o que é a diferença de um psicopata e um sociopata? Eu falei assim, olha, tem muita diferença, mas a maioria das pessoas não sabe. O House é sociopata. O sociopata, eu acho que é. House é sociopata. O Coringa é sociopata. O Dexter é um psicopata. Dexter é psicopata. Coringa é sociopata. O Coringa é um sociopata? Sociopata. Não é psicopata. Eu acho que... Tá, vamos. Diga a diferença. Diga lá. Diferença. Psicopata não sofre. Sociopata sofre. Se você assistir o filme do Coringa, você vê o sofrimento dele. Se você assistiu o filme do Coringa... Você, inclusive, você consegue perceber, cara, que sofrimento, que vida lascada. Sim. Cara, e ele tem aquela coisa, ele chora e depois começa a rir, aquela coisa toda. Então, existe um sofrimento. O psicopata tem duas cognições que ele simplesmente não tem. Ele não sente nem medo, nem culpa. Que, no caso, o que liga as duas coisas é empatia. Então, o psicopata é incapaz de sentir empatia. Né? Então, assim, e quem é psicopata, ninguém se torna psicopata. Ou você nasce psicopata, ou você nunca vai ser psicopata na sua vida. Interessante mesmo. Agora, sociopata, você pode se tornar sociopata. E o sociopata é um quadro que pode ser desencadeado, que é muito comum em decorrência de transtornos de ansiedade, enfim, tal. Sente muita culpa o sociopata? Sente muita coisa. Né? Então a sociopatia, né? Uma pessoa que é um sociopata, ele ele sofre, ele tem sofrimento. Um psicopata não sofre, não. Tanto que se você assistiu quem não assistiu, né? Eu vou dar spoiler, né? A série Você,
Uhum. Pode dar, Quando, tô nem aí. né, enfim, Pode falar. quando ele mata alguém, ele vira pra mulher e fala assim, tá vendo o que você me fez fazer? Caraca. Essa Tipo frase assim, é de um dele. psicopata, então. Ele fala assim, olha, tá vendo o que você me fez fazer? Tipo, eu não tô errado no que eu fiz. Eu fiz isso porque você que me fez fazer, eu não queria fazer, né? Então aquela coisa, é como se foi necessário fazer isso aqui, ou então foi o jeito, né? Se você for assistir o Coringa, né? Quem assistiu o filme todo, quem não assistiu, avança os próximos 15 segundos. Ele termina o filme matando justamente a figura que mais representava pra ele, que ele achava apresentador. como pai, Isso. aquela figura paterna, tal, aquela coisa toda. Então havia um sofrimento ali. O psicopata não. Olha, tá vendo o que você me fez fazer? Não, o filme todo ele sofre. É a relação com ele, com a vizinha dele, A mãe dele. com a mãe Isso. dele, com O possível pai. colega de trabalho dele. Isso. O possível pai. Todas são relações traumáticas. Isso, todas muita elas, né? humilhação, Não tem uma muita- saída ali, bicho. Não tem, Sim, cara. então, assim, é uma construção. Então, assim, Que uma doido. pessoa pode se tornar sociopata, mas ninguém nasce sociopata. Psicopata a pessoa nasce. Caramba. Então, por exemplo, agora imagina como é que é para o psicólogo fazer o diagnóstico de uma criança psicopata. Pois é, e não só de uma criança. Eu não faço. Mindhunter, já assistiu Mindhunter, esse filme. Mindhunter, o filho dele lá, que fica, bicho, será que meu filho nasceu psicopata já? Né? Eu não faço. O- Deus abençoe os psicólogos que fazem. Caraca. Mas como é que você vê, cara? Vamos pegar um psicopata, que ele é cristão, ele não sente culpa, não sente medo, não sofre pelas merdas que ele vê. Como é que é a relação desse cara com Cristo, assim, na tua ótica de pastor? Como é que você tá aconselhando uma pessoa que chega em você abertamente, de boa, ela é não sincera, sinto nada. Não ela é Ele- sincera, fala assim, olha, ontem eu fiz isso, e ele fala um monte de merda que ele Mas isso fez. já é uma forma de consciência, não? É, de mas é, né? Olha, claro. É interessante isso, né? existem aspectos positivos. Por exemplo, a Bíblia não aplaude e não valoriza nem a culpa, nem o medo. Inclusive, se você for olhar, tem versículo bíblico que vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo Então, medo. o medo não é benéfico. No relacionamento com Cristo, o medo não é benéfico. E nem a culpa. E nem a culpa. Nem a culpa. Então, se ele não sente medo e ele não sente culpa, menos um trabalho que ele vai ter, porque eu tenho problema com medo, eu, enquanto humano, tenho problema com culpa, eu tenho problema com isso. Poxa, não, Cristo me perdoou, perfeito, não tem por que eu ficar me martirizando por esse pecado se ele já me perdoou. Você sabe o tanto de vezes que a gente tem que, às vezes, martelar ou ensinar até a pessoa conseguir compreender que ela não precisa ficar se culpando por aquele pecado. Agora, se o psicopata, né, nesse caso, porque assim, como eu falei, a gente tem essa figura muito cruel, né, o psicopata não, às vezes é uma pessoa, como eu falei, existem níveis, né, ele pode, isso não quer dizer que ele não possa ser educado. Não sentir culpa, não sentir medo, não quer dizer que ele não possa ter autonomia nem responsabilidade. Então ele pode se tornar responsável, ele pode, inclusive... Então tem muita gente que tem diagnóstico de ser psicopata, que são pessoas completamente saudáveis. É porque o senso de moralidade dele não é perdido, né? Ele tá ali Não. ainda, ele sabe o que é errado, sabe o que é Isso. certo, mas a culpa, assim, porque no início você falou, a gente tava falando sobre ansiedade, né? Sim. Que você falou que existem graus de ansiedade, né? A Sim. patológica e tal. A culpa, ela também não entra aí? Tipo, a culpa, ela é um conceito unívoco? Ou, por exemplo, né, fiz algo... Falei grosso com você. E aí percebi que falei grosso com você e... Porra, tenho que pedir desculpa. Não é algum sentimento de culpa que faz eu... Não, nem sempre. Às vezes isso na verdade é benéfico, né? A diferença da culpa para o senso, né, essa consciência, essa responsabilidade, essa empatia, a diferença é que o que dentre muitas coisas, né, é o que aquilo causa no sujeito, né, no indivíduo. A culpa, ela é corrosiva. Ela né? te derruba. Ela te derruba, né? A culpa, ela te derruba. O outro não. Poxa, cara, eu falei alto contigo aqui. Cara, me perdoa, foi mal. Eu não gostei de ter falado contigo naquele tom. Eu tava meio chateado naquele dia. Cara, isso é maravilhoso. Sim. E o que teve de culpa aí? Nada. Ele teve de autoconsciência, né? Poxa, eu parei, eu me percebi, eu me analisei e eu percebi que eu tinha feito alguma coisa que eu não tinha gostado. Então,
ótimo, isso aí não foi culpa. Eu penso desse jeito, mano. Entendeu? Agora, culpa por culpa, tipo assim, não, fui eu, e aquela coisa, eu vou me corroendo por dentro, e aquilo vai gerando uma série de E a outra outros pessoa já pensamentos. esqueceu, já E a seguiu. outra pessoa, na verdade, às vezes nem sabe o que tá acontecendo, não. Aí eu fico com que aquilo vai desencadeando outros pensamentos, e aquilo depois leva a comportamentos, e até a pessoa conseguir lidar com aquela culpa. Isso aí dá terapia, às vezes, entendeu? Caramba. É muito subjetivo, né, mano? Assim. Adoro meu trabalho. Que bom, cara. Que da hora. É bom ter profissionais que amam suas profissões. Isso é Verdade. ótimo, né? Infelizmente, né, tem muita gente que tem dificuldade com isso. Nossa, eu fiz, mas eu não gostei e tal. Então muda. E qual foi o tempo que tu arrumou pra conseguir aprender idioma no meio disso tudo, cara? Sou fissurado em idioma desde criança. Então aprendeu antes? Uhum. A história dos batistas no Brasil é marcada por influência americana, norte-americana. Né? Uhum. Então vinham muitos norte-americanos pro Brasil há 20, 30 anos atrás. E era muito comum há 20, 30 anos atrás você chegar numa igreja batista e ter um americano lá que veio, né, como missionário e aí tinha trazido fundos para construir a igreja, aquela coisa toda. E eu lembro que meu pai era pastor já aqui em Redenção. E aí tinha o pastor Anthony e tinha o pastor Redcop. E o pastor Anthony, ele era dos Estados Unidos, e o pastor Redcop, eu achava o máximo, porque naquela época tinha o Redcop, que era de desenho, né? E o nome do cara era Redcop, e tinha o Redcop, eu chamava de pastor Redcop. Aí eu sempre via ele, né? Enfim. E aí o Anthony veio, e eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, e ele veio com a filhinha dele, que também tinha por volta da mesma idade. Ele falava um inglês horrível, aliás, um português horrível, né? Tipo, eu gostava de churrasca. Aí, mas ele conseguia se virar. A filha dele não falava nada de português, nada. E eu lembro de cenas quando eu era criança, de quando a filha dele vinha, que ela ia brincar com a minha irmã, porque, né, linguagem infantil é universal. Ela ia brincar com a minha irmã, e quando ela aprontava alguma coisa, ele brigava com ela em inglês. E eu, na minha cabeça de criança de 8 anos, eu achava que todo o mundo falava português. E eu lembro de eu criança, eu falava, mãe, o que eles estão falando? Aí minha mãe foi me explicar, não, filha, é um outro idioma, tal. E aí eu já fiquei fascinado por aquilo. Aí quando eu tinha acho que uns 10, 11 anos, minha mãe me deu de presente um mini dicionário de inglês. E naquela época, inglês era pra, né, elitizado, quem fazia inglês era filho de rico, tal, não, eu tenho que ir pro CCAA, né, aquela coisa toda, né. E aí, pelo menos na nossa realidade, parecia, né, a gente tinha essa leitura que era muito elitizado. E aí, eu comecei a estudar sozinho com um dicionário de inglês em casa. Eu pegava, e era aquele dicionário que tinha a palavra em inglês, tinha um parêntese, como é que aquela palavra seria pronunciada. Eu tenho um desse. Eu tenho também. Aí eu peguei, eu lembro que eu ia limpar a casa que minha mãe botava a gente pra limpar a casa, tá? Eu lembro de cenas quando eu era criança, eu com papel na mão, escrito vários verbos, né, e substantivos, com a mão eu tava com papel e com a outra eu tava com esfregão lavando a privada de casa, e eu lá, to do, fazer, to finish, terminar, to talk, e falei, tipo, e aí com isso eu fui criando, naquela época não se tinha tanto acesso a vídeos em inglês, nada, não tinha, né, YouTube, computador, internet era, eu lembro da época que era internet de 16K aqui em Redenção. Discada. Era maravilhoso, né? Então assim, aí eu comecei a estudar sozinho, então quando eu tava com uns 15 para 16 anos, eu já falava, já tinha um vocabulário bem extenso. E aí foi quando chegou uma escola de inglês aqui em Redenção. E aí, na verdade, era uma escola de profissionalizante. E aí tinha muitos cursos. Microlins. E aí tinha o de inglês também. Só que aí, como eu tava abrindo, né? Se você escrever, você ganha não sei quantos por cento de desconto. E aí... E um caderno. E aí era, se eu não me engano, acho que era 75%. Era muito desconto. E aí meu pai juntou o que tinha, o que não tinha. E aí viu que porque eu tinha grudado no inglês, aí eu fui pro inglês. E aí eu aprendi, quando eu tava com uns 17 anos, eu já tinha pego a fluência, já falava, só que não tinha com quem eu falar aqui em Redenção em inglês. Então eu adotei a prática de orar em inglês. Então desde os 17 anos eu normalmente converso com Jesus só em inglês. Eu lembro da primeira vez eu falava assim, eu sei que o senhor entende quando o pessoal dos Estados Unidos ora, então você vai entender quando eu falar com o senhor. E pronto, comecei a falar inglês com o senhor e, enfim, era a pessoa com quem eu tinha para praticar. Que bacana. E aí, não tinha outras pessoas. Aí o louco, aí é uma experiência já minha, o louco foi quando eu lembro de quando eu estava conversando com Deus sobre alguma coisa e eu ia falar alguma palavra
E eu não sabia aquela palavra em inglês. Aí ele me falava a palavra. Aí eu parava a oração, eu falei, mentira. Eu parava a oração, eu falava isso, eu gritava, mentira. Eu ia lá, pegava o dicionário, abria, era a palavra que ele tinha falado. Eu falei, meu Deus do céu. Caraca, mano. Que loucura, enfim. Que massa, mano. Aí foi assim, eu não sabia aquela palavra, não fazia a menor ideia. Aí como é que era palavra. isso? Como é que ele me dizia? Era como se fosse um pensamento. Descreva essa experiência. Vamos lá. Vamos lá. Era como se fosse um pensamento na minha cabeça, mas que eu não conseguia controlar. Um pensamento que apontava o sentido real da palavra. Assim como a gente tem nosso processo mental, a gente tem o nosso próprio pensamento, né? Era só que a gente sabe, a gente acompanha nosso próprio pensamento. Tinha um lá que não era eu, entendeu? Aí eu falei, mas como é que foi? Ou eu tô tendo uma epifania do inglês aqui, tô assim, absorvendo o inglês da atmosfera, ou, enfim, eu tava orando aqui, aí eu fui lá e eu fui pegar o dicionário e falei, cara, eu fiquei pasmo assim uns 20 minutos, caraca, velho. Se repetia bastante essa experiência? Não, aconteceu pouquíssimas vezes. E tem uma piada que eu ouvi de um psicólogo. Falando sobre essa experiência, ó. Se você falar muito com Deus, isso é bom. Se ele fala muito com você... Sim, calma aí, a gente tem que... Cuidado. Mas existem muitas existem mais coisas entre o céu e a terra do que claro. Essa vossa filosofia. Mas é uma piada engraçada, deixa de ser engraçado. E aí, assim, no decorrer da vida, eu lembro que eu já tinha me mudado para Goiânia, né? Eu fui para Goiânia com 21 para fazer teologia. E eu comecei fazendo teologia e eu lembro eu vou colocar dessa forma, né? Que eu estava orando e aí eu comecei a sentir um desejo, foi mais um desejo de que eu não ficasse só. Foi instantâneo, não sei explicar. Eu tava ok com o inglês, beleza, do nada, foi exatamente do nada, começou a vir um desejo de não ficar só com o inglês. E aí... A primeira língua que veio na minha cabeça foi francês. Eu falei, então bora pro francês. E aí eu não tinha dinheiro para pagar francês, mas eu estava na capital agora. Aí eu falei, Senhor, Deus abençoe. E pronto, paguei o curso e foram 3 anos de francês. Peguei francês. E aí na faculdade de teologia tinha 3 surdos lá. A gente não fala surdo-mudo. Tinha só surdo. E aí eu sou curioso com o idioma. Se eu estiver aqui, alguém estiver falando qualquer idioma que eu não sei falar, em 15 segundos eu vou estar perguntando, aí como é que fala, tô com sede, aí como é que fala, eu tô com fome, como é que fala, enfim, eu gosto de aprender. E aí eu fui e aprendi Libra com eles, e minha cunhada é intérprete também, me ensinou o restante. E aí eu odiava espanhol, achava muito parecido com português, e por isso não me... Deixava de escanteio ali. Do nada, literalmente, da noite pro dia, eu falei, cara, que vontade de estar falando espanhol, velho. Eu comecei a estudar espanhol. Aí foi espanhol também, aí daqui a pouco foi... enfim, qual foi a próxima depois? Eu falei, vou começar a tornar isso aqui um hobby, viu? Vou começar a estudar aqui. Aí eu fui ver as línguas oficiais da ONU, aí eu vi lá que o russo era uma delas. Eu falei, então partiu o russo, eu comecei a estudar russo. Tá fluente em russo? O russo ainda não. Mas lê tranquilo? Dá. O senhor lê Dostoiévski em russo, mano? E existe uma estrutura na língua que faz com que o teu aprendizado seja mais rápido, tendo como base essa estrutura, tipo assim, um certo padrão? Sim. Nas línguas, assim, que cara, é fácil, tipo assim, agora, não que seja fácil, mas pra você, tipo assim, agora, não, pra mim é fácil porque eu entendi que toda língua, ela vai te dar um certo caminho, uma certa via, uma certa estrutura de... Né, tipo latim ali? Não, assim... Dos braços, né? Tu falando dos braços linguísticos ali? É uma estrutura, um certo padrão ali que você, de certa forma, entendeu aquilo e você vê isso em toda língua e te dá uma facilidade pra aprendê-lo. Eu não diria, na minha experiência, o que eu percebi, eu costumo dizer para o pessoal, falo assim, qual é a língua mais difícil de aprender? Eu falei, a primeira depois do português, que no caso é a tua língua nativa. Depois que tu aprender uma outra língua depois do português, que é a tua língua nativa, arrebenta a porta, passa boi, passa tudo. Porque aí eu fui lembrar de algumas aulas que eu tive na faculdade, de psicologia da aprendizagem. Aí tem uma coisinha lá chamada
gramática universal e gramática particular. Né? Que é isso? Uma criança nasce sem saber nenhuma língua, logicamente, mas a função cognitiva dela está em processo de maturação, então ela consegue olhar objetos, reconhecer objetos e conseguir interagir com esses objetos. Né? Então a criança olha para o celular, ela não sabe falar a palavra celular, mas ela sabe passar o vídeo, né? Eu tenho meu sobrinho que consegue pular o anúncio, né? Ele pega assim, ele levanta a tela, escolhe o vídeo que ele quer. Meu filho tal, de 2 anos. Ele faz tudo, entendeu? Pede para ele falar celular, não sabe falar celular, mas ele sabe interagir com o celular. Então, o cérebro dele já consegue reconhecer o objeto e sabe como interagir com o objeto, por mais que ele não sabe, né? Porque o pensamento vem antes da linguagem. Né? É aquilo que eu falei no início, né? A linguagem, a palavra, ela é um signo. Sim. Né? Então, depois, ele sai dessa gramática universal, que é essa possibilidade de aprender qualquer idioma, né? E aí ele vai indo para aquela gramática particular, né? Que no caso, aqui no Brasil, vai ser o português. Aí tem gente que quer aprender, eu dei aula de inglês aqui por algum tempo, hoje não dou mais aula de inglês, não tem tempo de dar aula de inglês. Então, tem muita gente que fala assim, eu quero aprender, eu costumo falar assim, olha, eu quero aprender inglês, só que aí eu fico traduzindo as palavras na cabeça. Você não vai aprender inglês nunca desse jeito. Porque eu costumo dizer, você tem que voltar para a gramática universal. O que é isso? É essa habilidade que o teu cérebro tem de olhar para uma coisa, né, e reconhecer aquilo, né, enquanto objeto, mas você conseguir dar um outro nome para aquilo. Então, por isso que a gente tem que cortar essa linha. Não é esse decorar. Esse processo, eu vou chamar de processo mental. Processo mental, língua, no caso português, e aí inglês. Então eu olho, isso aqui é sei, meu cérebro já reconhece que isso aqui é uma. Aí vem um português, fala garrafa, que em inglês é bottle. Aí eu bottle. Mas aqui water bottle. Eu não vai falar, pode conseguir traduzir tudo, mas nunca vai conseguir falar inglês fluentemente, porque não tem. Então o que faz, cara, não pensa, volta para lá. O cérebro reconheceu que bottle, water, that's a microphone, that's a table, that's a pretty good stuff. Né? Interessante, velho. E aí, tipo, então você volta pro. Então, depois que você faz isso uma vez, ixi. As escolas de inglês, elas fazem isso aí? Em uma grande maioria, depende. Hoje tem muita metodologia. Antigamente tinha uma metodologia que era muito. Hoje tem um monte de gente ensinando coisa, aí, né? né? Tipo assim, você vai, decoreba, tal, e aí o resultado disso é que... Focava muito em gramática, né? Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu comecei a perceber que tinha muito aluno. Eu fiz X anos de inglês na escola X e não sei falar nada. Às vezes foi porque a pessoa realmente nunca se dedicou, né? Mas às vezes foi por causa da metodologia de ensino. Aí a pessoa vinha fazer aula comigo, na época que eu dava aula, eu falava, não, livro é só pra você acompanhar. O negócio comigo é conversar, bora aqui. E a pessoa vinha, não falava em português na aula, quase momento algum, entendeu? Era bomba de inglês o tempo todo. É bem raro a pessoa pegar uma fluência muito boa sem ter imergido, né, assim, na cultura, para feito um intercâmbio. Não, assim. A pessoa, você morou fora? Eu falei assim, nunca botei o pé nos Estados Unidos, né? Mas você já morou? Eu falei assim, cara, a primeira vez que eu fui pra fora do Brasil foi em 2018. Eu falei, não, o teu caso foi bem do it yourself mesmo, foi bem... É uma coisa bem de criança mesmo, né? Aquela coisa... Aí é inglês, espanhol, francês, russo. Russo, agora tô pegando também alemão. Eu comecei a namorar o árabe, mas o árabe é muito difícil. É muito Mandarim, difícil? já teve curiosidade? Cara, eu já comecei. É difícil, Mas na hora que eu olhei assim, eu falei assim, Deus é mais, não quero não, entendeu? Mandarim Latim, não. tu nunca quis Latim viu aventurar? na faculdade de teologia, né? Eu vi, mas assim... Bem raso. Porque assim, eu gosto de língua que eu consiga me comunicar com outras pessoas. Tipo, por exemplo, Latim é mais pra quem busca uma erudição. Não, Latim eu vi né, muito tudo direito mais. também. Direito você vê pra caramba. Por exemplo, Mas você não vê, não tem módulo de latim. Eu peguei, por exemplo, grego na Direito. faculdade de Não, nos teologia. livros, tô falando, não? Eu peguei na teologia, eu estudei grego, estudei hebraico. Mas assim, básico pra conseguir ler.
Mas assim, porque meu foco é essa questão de conversação. Por exemplo, pô, se eu chegar na Europa, que nem fui cheguei na Europa, eu vou pra onde eu quiser, eu falo, não tem aquela coisa, ai meu Deus, chega lá e passa apertado. Não, eu chego e falo com todo mundo. Aí você pega lá, ano passado eu cheguei na Suíça, aí você usa Coringa, tá? A pessoa chega e começa a falar inglês, o pessoal começa a fazer cara feia assim. É mesmo? É porque não tem lugar que não fala inglês lá. Tem lugar que é alemão, tem lugar que é francês, tem lugar que é italiano. Então eu falei assim, tá bom, a gente fala francês, eu pelo francês e começo a falar francês. Pronto, aí vai embora. Então aí eu chego tipo assim, qual que é melhor pra tu? Escolhe, pronto, beleza, então vamos nessa, partiu. Aí foi quando eu falei assim, cara, eu tenho que aprender alemão, porque quando o pessoal começou a falar alemão comigo, eu falei, ai, eu não sei dizer alemão. Alemão é da hora. Só que eu tenho uma Cara, parece que preguiça, tá brigando contigo, né, mano? É. Isso, ele e o russo, cara. É, o russo também. Até dizer eu te amo em russo é feio. velho. Caramba. É meio ignorante. É, tipo assim, eu te amo em russo, é Yalublutbia. Eu falei, cara, tua mãe. Eu assim, não, Yalublutbia significa eu te amo. Ou então Yatbialublu também, mesma coisa. Aí eu falei, cara, que feio, né? Eu falei, Eu acho feio, não. não, tipo, Eu acho da cara, é bom Eu acho assim, da hora. porque russo é, cara, Eu acho o alemão mais feio que o russo. Eu acho. Eu não acho nenhum dos dois feio. Eu Eu acho acho mais muito. Eu esquisito, acho o né? alemão massa. Eu acho o alemão. Imponente. É imponente. Uma língua que demonstra uma virilidade, assim. Entendeu? E eu acho da hora isso. Não, tipo, eu gosto. E o russo também. Foi lá na Suíça que eu descobri como é que a gente fala aqui o carro da Volkswagen. Eles não falam Volkswagen, né? É como? Volkswagen. Ah, a pronúncia, né? Volkswagen. Eu falei, até eu entender que Volkswagen era Volkswagen. Era o Volkswagen, não é que a gente chama de Volkswagen. O carro do povo. Entendeu? Caramba. É. O carro da Citroën. Aí não, Citroën. Reactive Citroën. Tecnologia. Todo mundo fala assim, eu queria fazer francês, não vou poder falar aquela palavra. É alemã? Citroën? Francês, a pô. Citroën é francês. Ah, tá. Não sei. A Citroën, a francês, a Peugeot, a Fiat é Renault, italiana. Fiat é italiana, Volkswagen. Volkswagen. É alemã. Aí, Fiat comprou a Ferrari, tá vendo? Porra. Brinca com a Fiat. Brinca. Então, Brinca assim, com o é muito legal. Então, aí eu comecei a estudar muito sozinho. Francês eu fiz curso, Libra foi por vivência, espanhol vivência, o restante por Autodidata. aplicativo. Aí eu comecei a fazer amizade com o russo, que estava aprendendo português, eu falei, a gente troca figurinha. Então a nossa língua coringa é inglês, quando a gente começa a se perder, vai pro inglês, aí eu vou te ensinando português e a pessoa me ensina russo, entendeu? Kremlin que você usa? Chega. Não, eu usava... Tinha um Hello Talk e tem um High Native. Aí você conversa diretamente com Eu nativos. converso com os nativos, né? É a Aí melhor tinha lá. forma, né? É, você vai conversando com o nativo. Cara, eu ri tanto quando tinha uma colega minha russa que tava tentando aprender a falar a palavra 16. 16. 16. E ela ia falar disso lá. Aí quando a língua coringa é inglês, ela... I can't, it's too hard for me. Aí ele falou assim, cara, E qual- 16. Mas aí eu apelei quando foi pra chegar pro 11. Que eu tava pegando os números, eu falei, tipo assim, Adin, Dva, Troi, Tiri, Piat, Shest, Sem, Vossen. Aí quando eu fiquei, a Dina de Tsat, que é 11, né? Em russo. Aí a Dina de Tsat, Dvat, aí o cara, é muito difícil. Eu falei, não, aí eu travei, aí ela que foi ver dela riu. Eu falei, então tá bom, pode rir agora, eu tava rindo de você com 16, Cara. agora você ri com 12. O quão bom o cara tem que ser pra traduzir uma obra clássica de literatura, É. assim, esses livros técnicos. Agora Não. pra traduzir livro, mano, é outra pegada. Você tem que Já pensou em traduzir algum? conhecer o autor mesmo. Por exemplo, não, no livro não. Traduzir livro não. Eu já traduzi autor, tipo assim, um cara que escreveu algum livro, e aí eu já tive que ter que estudar o vocabulário daquela área. Por exemplo, eu vou traduzir um cara que ele é da área de informática. Cara, eu não sei falar metade das palavras que não fazem parte do meu vocabulário. Eu vou traduzir uma pessoa que é do ramo da medicina, então eu tenho que estudar o nome de órgão, toda essa parte. Os conceitos que eles usam. Como é que é, sei lá, deixa eu pensar aqui. Como é que é hérnia de disco em inglês? Eu falei, velho do céu, não Cachumba. sei, né? Cachumba. E aí, Chumba em inglês, mano. não sei, eu não sei. Então, É tipo, interessantíssimo porque eu já vi igual músicos, quando eles aprendem inglês muitas vezes, eles aprendem só
o vocabulário que se usa na área dele. Então é uma bolha ali, né? Tem que ser Bem senão- específico. Então, eu Interessante lembro que eu fui isso. traduzir um médico uma vez, cara, o tanto que eu tive que estudar, aí eu lembrar de todo o nome dos órgãos internos e aquela coisa toda. Aí tem que lembrar do baço, né? Aí vai lembrar do baço, spleen, aí vai lá e kidney, aí vai lembrar dos órgãos e das patologias. É outro mundo, né? É outro Aí eu falei, universo. velho, cara, eu vou lembrar aqui. A parte boa, como você já tem uma estrutura, você consegue pegar. Então demorou um pouquinho, eu já consegui pegar. Mas graças a Deus ele não foi afundando, não. Já falei assim, olha, take it easy. I'm a psychologist. I don't know nothing about what you want to say. Não, até porque você se topa também com muitas palavras que não tem uma tradução literal, né? Não, adoro. Aí você fala assim, olha, não tem, eu tenho que... Aqui a gente tá... Não tem, eu tenho que dar um contorno. Aham. Eu tenho que dar um contorno para poder explicar o que você quer dizer em uma palavra só. Porque, assim, gramaticalmente falando, o inglês é uma língua pobre. Assim, eles não têm muita palavra. Então, eles têm tanto que eles têm tanto phrasal verbs, que são verbos auxiliares, né? Uma palavra só pode significar... Tipo, por exemplo, get. Quando eu comecei a estudar inglês, eu odiava essa palavra get, porque significava tanta coisa. Ter, né? E aí, só que se você botar com outros sufixos, né? Ou então, tipo, get in, entra. Get out, saia. Get under, tipo, fica debaixo. Get over, pode significar supera. Get it, entende. Got it, entendi. Get up, levanta. Get down, abaixa. Falei, cara, Uma palavra só. dependendo do que você bota junto, vira outra coisa, entendeu? Tipo assim, you guys broke up, tipo, vocês terminaram, just get over. Get over, tipo, supera. Ixi, coitado dessa galera quando vai É falar E português, aí tem mano. a ver com todo o contexto Isso. também ali, né? Sim, que tá sim. em Get volta. over. Aí, tipo, você entende aquilo, mas em português nós temos uma palavra específica pra isso. Nós temos uma palavra específica pra aquilo. Mas a gente também igual- tem, uai. Não, mas É? assim, tem, por exemplo, tá falando, no caso, tree, né? Tree, árvore, é muito semelhante a pronúncia. O pra- 3. Que é three e tree. Assim, numa conversa rápida, se você não entender o contexto que o cara tá falando, você vê, ó, 3 o quê? Ou então árvore o quê? Pois é, mas a gente também tem isso. Não, tem. Todo Mas é idioma. muito mais vasto o idioma, cara. Não, lá é mais bem- fácil. Eu lembro Acho que o uma- coitado do americano vai aprender português. Eu bicho. tenho dó de todos eles. Eu tenho dó de todos eles. Pra aprender português? Não, é muito Cara, difícil, é muito difícil, bicho. velho. Porque, assim, por exemplo, no inglês, todo assim, a nível de escrita, todo substantivo é neutro. Entendeu? Todo substantivo é neutro. Porque Então, não sofre flexão de gênero. Então, aqui no Brasil, não. A gente tem substantivo masculino, né? Gênero masculino, feminino e neutro. Então, e tem comum de 2. Bicho, é muito- Então, assim, Confunde eles total. Eu estou sentado no Confunde sofá. a gente, na verdade. Eu não sei. Eu estou sentado no sofá, que é um objeto masculino, mas o sofá fica na sala, que é feminino. Entendeu? E aí, no inglês, I'm on couch. Entendeu? Tudo neutro. Não, é neutro, não tem, se o sofá não tem, é um sofá, não sofre flexão de gênero. Então, the tree, a árvore, né? Não, mas no português é a árvore. Aí quando eles vêm pra cá, é a parte que a gente fica rindo, eles falam o árvore. Eu exatamente. vou no cozinha. Não, é Aham. na cozinha. Aham. Né? Então, essas flexões de gênero são as coisas mais legais. Já vi. A gente tenho vê. dó de todos O eles. nosso idioma é bem rico, assim. Mas aí eu fico rindo dos brasileiros quando eles vão aprender francês. Francês, por exemplo, o sol é feminino, né? Lua é masculino. Os gêneros já mudam, né? Porque, por exemplo, no português a gente tem muita coisa que a gente não usa, né? Tem no português formal, né? Sim. Por exemplo, pretérito mais que perfeito, né? Se não me Passado engano. do presente mais que eu imperfeito cantara, do futuro fizera, dos Vingadores. falara. Pois é, né? tu falando aí que o idioma mais difícil é o que a gente aprende depois Isso, do pra mim nativo, foi o né? francês. Foi assim, Eu foi acho- assim, eu- em nível eu- de complexidade, pra mim foi o francês. Eu acho que vai ser o
o idioma mais difícil é o seu nativo, porque tem gente que não domina essa Aprenda o hino porcaria. nacional. Aprenda o hino nacional. Eu acho que nem precisa outro, já não. no francês, eles têm todos os tempos verbais que nós temos no português. Porque o deles vem do latim igual o nosso. Só que eles usam todos. Então, aqui a gente fala assim, ele gostara. A gente entende o que a pessoa quer dizer, mas a gente não fala. Uhum. Ele tava gostando, entendeu? Ele tava, nem estava, é só tava. Ele tava gostando. Então, assim, a gente não utiliza. Lá não, eles utilizam, e se você não disser, eles não vão entender. Então, você tem que aprender todos os tempos verbais, usar todos os tempos verbais. Bicho, é muito difícil. Aí, nossa. Não, imagina um cara que aprende português, um americano aprende português ali padrão, né? Aí ele vai pra um lugar com o sotaque bem carregado. Aí chega no lugar desse cara e fala assim, tu tá com a molesta, né? Aí o cara vai ficar assim, mano do céu, que diabo esse cara me falou? Ei, mas eu acho que os Estados Unidos também tem, né? Dependendo Não, da região. eles- Mas eu entendi, aqui é o trem, é vida louca. Eles entendem. Nos Estados Unidos, dependendo da forma como você fala, eles sabem até de que estado que você é. Mississippi. Esse Aham, sotaque é do pois é. Mississippi. Cara da Alabama. Alabama, tal. Ou então, brasileiro. Ele já Tá sabe. aprendendo. Ele já sabe, entendeu? Aí, então, todos os lugares têm esse sotaque. O brasileiro, quando aprende inglês também, até tirar o sotaque. E às vezes nunca tira. Nunca perde o Difícil sotaque. mesmo. Porque a gente gosta de pronunciar o fonema, né? De cada letra. A gente é gosta. a gente é mais patriota regionalmente do que em Isso. relação ao país A em gente, si. a gente chega e fala assim, não, porque a gente tem um T, tem um D ali. Não, eles ignoram. Water. Mas aqui, que pronúncia é essa? Mas se escreveu de outra coisa, mas tem um T, você não tá respeitando aquele T que tem ali. Não, a gente passa por cima dele. Engole. Aí, por exemplo, não, eu prefiro o britânico, né? Water. Né? Eu acho o Later. britânico bem elegante. É bonito. Não, ele é o mais bonito. Pois eu, é. Eu, É eu bonito, gosto cara. mais, eu utilizo mais, assim, quando eu prefiro utilizar o britânico. E eles zoam muito os americanos, como se fosse... Português zoando brasileiro. É, Como se fosse meio caipirão, né? Os Isso, americanos é não, caipirão. Quando eu fui fazer, porque eu fiz na Microlins aqui, quando eu fui pra Goiânia eu fiz mais um semestre de inglês numa escola lá. E meu professor era professor britânico, que foi quando eu comecei a aprender mais o inglês britânico. E aí, eu lembro que tinha hora que ele parava a aula pra escutar a professora de inglês que tava na outra sala. Ele ficava assim. Porra, é essa? Entendeu? Tipo assim, cara, que Diabo é é muito isso? anasalado, né? Eles, não, we can talk later. After we can discuss about it. Aí, eu, cara, que bonito, né? Bonito pra E caralho. aí os americanos zoam os britânicos, esses caras falam pra estar com um ovo quente na boca. essas Isso, porra. e inclusive Já as penso. mulheres norte-americanas, né, uma grande parte delas, elas têm, né, até uma quedinha, ele vem com aquele sotaque bota fé. britânico, né? Se você for olhar algumas séries e filmes, tem mulher que ela, aquele sotaque britânico, Todo me cavalheiro, derrete, todo- né, aquela coisa, né? Sim. Tal, É um então, gentleman, né? É um Exato. gentleman. Aí quanto mais, por exemplo, o vocabulário mais do Texas, né? Aquela coisa, Que é mais caipira ainda, né? Mais redneck, né? É, aquela coisa assim, bem mais carregada, assim, entortada, né? É, tipo É mineiro. que nem a gente aqui quando escuta, opa, Nordeste, já sei. Não, opa, mineiro, goiano, né? Sim. Carioca. Paraense, bem carregado. paraense. Né, eu tava vendo aqui O o quê? Norte, né? Eu falei assim, cara, quando eu vou visitar meus amigos no Sudeste, é uma decepção. Você não tem noção da quantidade de pessoas que não sabe que o Pará fica no Norte. Vixe, Acho que é Nordeste. Eles pensam que é Nordeste. tudo é Nordeste. Eu Norte e falei, Nordeste, cara, como é que você É o- conseguiu... tudo é Paraíba. Eu falo assim, cara, como é que você conseguiu passar da quinta série, velho? A sua cara não sabe. professora está decepcionada com É, você. eu não sabe. vejo isso como preconceito, igual um monte de gente É só ignorância vê. mesmo. Eu acho que é só ignorância, ignorância. mesmo. assim. Não, eu acho preconceito quando eles acham que aqui só tem índio. É, mas é um estereótipo E pistoleiro. que... Né? É, Não, eu cheguei lá e falei assim, cara, na hora que eu cheguei, eu falei assim, sim, eu moro no Pará, não, eu não moro numa oca, não, meu pet não é uma Mano, eu sou o jiboia. contrário. Eu Entendeu? falo o contrário disso. Eu falo, eu moro no... É um índio em cima de um cavalo com a pistola atirando assim. Exato, o dia eu fui pra Palmas, eu lembro que eu era um moleque, fui andar de skate lá no Parque Sazamar e tal. E aí terminou, né? Todo mundo andou, foi pra um quiosquezinho. E aí eu conhecendo todo mundo, achando todo mundo legal. Falei assim, cara, pois é, e aí tu, mano? E tu? Eu falei assim, não, eu sou do Pará. Velho, foi na época que tava rolando o massacre aqui do Sim. de Eldorado, eu acho que é Eldorado. 2005. E aí a galera na mesa assim, parou todo mundo assim, tu é doido, tu é do Pará, cara. Mano, quando eu percebi, eu falei assim, mano, sou do Pará. Cara, como é que é lá? Eu falei assim, E mano, tu nossa... tava onde? Hã? Bem aqui em Palma. É, bem que em pau, você vê.
E aí eu... Parece lá, né? Pois é, eu falei assim, não, mano, lá é pistoleiro pra todo lado, mano, todo mundo matando todo mundo, todo dia aparece um monte de gente morta, e é índio pra todo... E vocês têm internet? Eu falei assim, não, mano, a gente não tem internet não, vem pegar a internet, vem pegar pô, bombril nas antenas pra pegar a internet. Só vê Globo. Teve uma amiga minha que tava em São Paulo, e ela tava na faculdade lá em São Paulo, e ela falou assim, não, eu tava morando no Pará. No Pará, cara, eu fiquei sabendo lá que o pessoal mata lá assim a reveria. Ela falou assim, mata assim, eu mesmo já matei 3. Eu monto fora, eu monto em cima, e mano. E a mulher acreditou, ela falou assim, sério? Eu falei assim, Só pra ver a queda. entendeu? Só pra ver a queda. Eu morei uma época em Goiânia também com o brother, e rolou isso, essas conversas lá, sobre mim, assim, que era do Pará, né? Mano, Mano, eu deitava em cima, quando vinha pra zoar, mano, aí eu Nunca zoava o dobro em cima. Nunca assim, esqueço quando a gente ia no acampamento acampamentos de encontros de carnaval da igreja. Sei. E a gente ia pra Goiânia. E eu nunca esqueço da menina lá, servindo a comida lá na chácara. A gente tava lá na chácara, a menina falou assim, nossa, como é que vocês ficaram sabendo desse encontro aqui? Você vê o nível. Tipo assim, como é que chegou até lá? Aí eu fiquei assim, Você fala, como é que é o nome que você fala sinal um de pro outro fumaça. assim? Não, Telepatia? não. Telefone sem fio. Telefone sem fio, meu filho. A gente foi falando um pro outro. Chegou lá alguém que foi de ônibus pra Isso, até que a gente chegou lá. Entendeu? Não, e ela falou normal, assim, tranquila. Nossa, como é que vocês ficaram sabendo? Eu, caraca, mano. Esse aí eu não falei, eu fumava. Eu pensei na resposta, mas eu dei é outra. uma que eu vou falar, não, lá a gente se comunica por fumaça, assim, ó. E aí o cara lá da outra cidade. Não, e o mais louco é que o pessoal acredita Acredita? mesmo. Ele fala, cara, Que é o mais engraçado, cara, velho. O mais engraçado é ver... linguagem chamada ironia. Deixa eu te ensinar o que é ironia. Mas o povo é ruim na ironia, bicho. O povo é ruim mano. na ironia. Não, você vai falar. Eu sou muito irônico, mano. Às vezes eu tô falando um também. negócio assim e a pessoa, hã? Tá falando sério? Aí quebrou, perdeu o time já. É porque a ironia só atinge a inteligência, velho. Porque, Você tem que ser assim, inteligente pra entender sim, o que sim, você sim, tá sim. sendo As pessoas não, irônico. principalmente na internet, cara. Tu comenta um negócio lá, aí tu tá sendo irônico, concordando, as pessoas estão te destruindo lá, e o cara, não, mano, eu tô falando. E esse é o concordando com problema vocês. de quem não entende a ironia, é que você... É que ela acha que você é burro. É, ele vai te ensinar, olha, você não pode dizer isso. E você, cara, Pô, quem não entende a ironia acha que você é burro. Eu falei assim, e você olha e você pensa assim, acabou. Meu Deus, que viagem. É, porque a ironia, ela é pra diversão de quem fala e Isso. pro desespero de quem ouve, né? Cara do céu. Não, mano, você tá aqui, exatamente. morrendo de rir, né? Não, pô, deita e rola, velho. Com essas noias de gente que não entende o que é norte, o que é o Pará, o que é isso. Realmente, esse estereótipo, ele é real. Sim. E eu me divirto, mano, com quem Aí acha o isso, pessoal fala velho. assim, nossa, tá. Cara, e aí? Vocês escutam... Eu falei, nossa, escuto Tecnomelody o dia inteiro, 24 horas. Cara, se tu pegar meu celular aqui, Todo mundo- só tem Joel. Você já viu a Joel? Todo mundo tem um pôster da Joelma no quarto. É, todo mundo... Eu falei, cara, sabe? Não, e quando você conversa com um gringo é pior ainda. Porque pra gringo o Brasil é dividido em 2 grandes estados, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Agora eles estão criando um terceiro estado chamado Ceará, porque vão muito pra Fortaleza. Mas só. Aí você fala assim, onde é que você é? Não, I'm a state called Pará. Sou lá de Stop. Eu sou do... State of Stop. Ai, cara. Mas velho, eu acho que o gringo eu acho que o gringo é o seguinte, ele acha que é constituído de dois estados, né? São Paulo e Rio de Janeiro, e o resto é floresta. O resto é mato. Sabe? Aí você fala... Teve uma colega que postou um meme, né, no Facebook, eu ri muito. Aí ele falou assim, tá, mas você mora em Goiânia? Sim, é um estado. Não, mas eu nunca ouvi falar assim, não, eu moro, né, eu sou de São Paulo. Né? Não, eu moro no Rio. Pois é, não tem o Cristo Redentor, aquele cara que é meu primo. Entendeu? Tipo assim, E o Pelé, vi ele tomei café com ele antes de ontem. tipo assim, Vou explicar. Não vai- eu não vou perder meu tempo pra explicar isso, não. Tipo assim, Sensacional. aí você vai, mora no Brasil. Entendeu? Olha no Brasil, algum canto aí que você vai. Olha aí, ó. Olha no mapa aí, você escolhe aí que eu moro. Aqui é floresta, aqui é Bicho, minha oca. desconhecimento é... Não, e o pior disso é que o americano, grande parcela deles, acham que a gente fala espanhol. Outra coisa. Não, português, como assim? But you speak Portuguese? Eu não hablo espanhol. Eu vi até um filme esses dias de comédia assim, no Brasil, o cara até corta assim, não, falamos português, idiota. Mas, bicho, é muita coisa. A gente Interessante, cara. Enfim. Cortando, ele tem que ir, Tem que ir, né? É. Muito obrigado pela presença. De nada. Foi ótimo, foda. mano. Foi muito bom. Eu que me diverti aqui, cara. Conversou de uma coisa, dá pra... Assim, tinha muito assunto pra falar ainda. Tinha, Sim, tem muita coisa. Sempre tem, Sempre sempre tem. tem. Eu que agradeço o convite, um prazer conversar com vocês sobre
assuntos tão pertinentes, né? Tanto seja da teologia, seja da psicologia. Eu fico muito grato pelo convite e precisando da gente é só As portas estão abertas, cara. Com Obrigado. certeza. Muito bom mesmo. Aí a gente trabalha para tentar proporcionar o melhor. E aí, se vocês também queriam convidar vocês depois, agora eu vou devolver o convite depois para vocês, fazer um convite para vocês depois, não para fazer terapia, né? Não, apesar de que se Mas quiser, se quiser, eu aceito, vou mano. deixar meu cartão aqui. Pode deixar. Mas depois pra gente puxar isso aí também, já vou deixar que estamos devendo café, porque não tinha café. Tá devendo Pois é, café. Vocês realmente. não ver, mas mano. tem uma cafeteira aqui vazia. Verdade. Isso é frustrante. Verdade. Entendeu? Não elaborei ainda essa frustração, mas eu agradeço o convite. Muito obrigado. Espero que tenha sido algo a atender a foi muito pergunta de legal. vocês. Foi Foi muito ótimo, bom. foi Eu ótimo. fico muito feliz. Muito obrigado. Valeu. É isso aí. É isso aí, pessoal. Segue o Wezer, Sim. né? Lá no Instagram. Como é que é, mano? Tá lá. Ezer Tavares, tudo junto. Wezer Tavares. Acho que só de você colocar EZER vai aparecer só eu, né? Porque criatividade, a gente vê por aqui. Pode crer. Então siga o Wezer nas redes sociais. Precisar de um terapeuta aí, ó. De mão cheia aqui. Gostei Ou pra um cá. tradutor simultâneo. Um tradutor simultâneo, né? Um pastor. Um pastor. É isso aí. Sigam a gente no Instagram, NPodcast. Se inscreva no nosso canal no YouTube. A gente tá aqui no YouTube. A gente quer que você venha pra cá pro YouTube. O lance tá aqui no YouTube. É aqui que a mágica acontece, meu irmão. Me siga também, Lindbergh, no Instagram. Siga o Calil lá, vê se ele aceita você. Ele tem os critérios lá bem dele lá. E vê lá, né? Se tu tiver a cara bonita, talvez ele aceita, Mentira, mano. era isso. O que mais, mano? Tem alguma coisa aí? É isso aí, galera. Deixa um pouco os vídeos do TikTok de mão. Assistam podcasts. Assistam o nosso podcast. Nosso podcast. E nos apoiem. Aí. Muito obrigado. Precisando de apoiadores. Precisando de Precisando de apoiadores, apoiadores, cara. Quer um apoiador aí, né? Colocar aqui, ó, Ezer. Isso, né? vou botar aqui Teu depois. número Não aí. pode, e tal. né? Pode? Pode. Pode? Pode. Pode ser, mano. Apoia Então a gente pronto. aí, Então ó. vamos começar aqui, ó. Obrigado, pessoal. É isso aí, Valeu. pessoal. Valeu. Um abraço. Falou. Até.